Ezequiel capítulo 40. Visão da nova casa de Iavé. E aconteceu que no início do 25º ano do nosso cativeiro, logo no início do ano, no 10º dia do mês, 14 anos depois que Jerusalém foi tomada e destruída, no exato dia 10, a mão de Iavé pairou poderosamente, uma vez mais, sobre mim. Então me senti transportado em visões divinas à terra de Israel. E Deus me colocou sobre um monte muito alto, sobre o qual, no lado sul, havia alguns edifícios que juntos tinham a semelhança de uma cidade. Deus me levou para lá, e eu vi um homem que parecia de bronze. Ele estava em pé, próximo à entrada, e segurava em sua mão uma corda de linho e uma régua, cana de medir. E ele me dirigiu a palavra com as seguintes orientações: Ó querido homem mortal, filho do homem, prestai bastante atenção, firma teus olhos, inclina os teus ouvidos e guarda em teu coração tudo quanto eu passo a mostrar-te, porquanto foste trazido aqui, a fim de que eu te revele o significado dessas visões. Anuncia, pois, a toda a nação de Israel tudo quanto vires. O portão do lado do oriente, leste. Então vi um grande muro que cercava toda a área da casa, o templo. O comprimento da régua de medição na mão do homem era de 6 côvados longos, com pouco mais de meio metro cada. Em seguida ele mediu o muro, que tinha uma régua, isto é, 3 metros de espessura e 3 de altura, em medidas longas de construção da época. Depois ele se dirigiu até o portão que dá para o lado leste, o oriente. Subiu os seus degraus e tomou medida da soleira da porta, que tinha também uma cana ou vara de extensão. As salas dos sentinelas mediam 3 réguas de comprimento e 3 réguas de largura, e o espaço entre elas tinha 2,5 metros. A soleira da porta, junto ao pórtico, em frente ao templo, media também uma régua de extensão. Ele também mediu todo o pórtico, e este ficava na direção do templo e tinha 4 metros de extensão, e seus batentes mediam 1 metro de espessura. O pórtico estava voltado para a entrada do templo. A porta para o lado oriental possuía 3 salas de cada lado. As 3 tinham a mesma medida. Os pilares dos 2 lados também tinham a mesma medida. A seguir, o homem mediu a largura da porta. A entrada tinha 5 metros e seu comprimento media 6,5 metros. Defronte de cada sala havia um muro de meio metro de altura, e os nichos eram quadrados com 3 metros em cada lado. Em seguida, ele mediu a porta desde o teto de uma sala até o teto da outra sala. A largura de uma porta, a outra do outro lado, era de 25 côvados, isto é, 12,5 metros, da abertura de um parapeito até a abertura do parapeito oposto. Também mediu ao longo das faces das paredes salientes por toda a parte interna da entrada e totalizou 30 metros. A medida era até o pórtico que dá para o pátio. A distância da entrada da porta até o extremo do pórtico da porta interior totalizava 50 côvados, isto é, 25 metros. As salas e os pilares, as paredes que se projetavam dentro da entrada, eram adornadas por pequenas janelas com parapeito ao redor. Com o pórtico e as janelas, pequenas aberturas rodeavam a parte de dentro, e os pilares, as faces das paredes que se projetavam, eram enfeitadas com palmeiras e tâmaras. O pátio exterior do templo. Em seguida, aquele homem me conduziu ao pátio do templo, e dali eu observei salas e um pavimento ao redor do pátio. Havia 30 salas naquela área calçada de pedras. Este grande piso era adjacente às laterais das entradas e sua largura era igual ao comprimento. Esse era o piso inferior. Depois ele mediu a distância da parte interna da entrada inferior até a parte externa do pátio interno, o que totalizou 50 metros, tanto do lado leste como do lado norte. O portão do lado norte. Ele mediu o comprimento e a largura do portão que dá para o lado norte e para o pátio externo.
seus compartimentos, 3 salas de cada lado, seus pilares ou paredes salientes e seu pórtico possuíam as mesmas medidas dos compartimentos da primeira entrada. Tinham 25 metros de comprimento e 12 metros e meio de largura. Suas aberturas, seu pórtico e sua decoração com figuras de palmeiras de tâmaras tinham exatamente as mesmas medidas do portão, do lado oriental a leste. O acesso a ele se dava mediante 7 degraus e o seu pórtico ficava no lado oposto a eles. Havia um portão do pátio interior e que dava para o portão norte, como também um que dava para o portão do oriente. Ele mediu de um portão até o que ficava oposto e totalizou 50 metros, o portão do lado sul. Em seguida ele me levou para o lado sul e eu observei um portão que dava para o sul. O homem mediu seus batentes e seu pórtico, e eles tinham as mesmas medidas dos outros portões. Semelhantemente aos demais, a entrada e o pórtico tinham janelas, pequenas aberturas ao seu redor. Mediam no total 50 côvados, isto é, 25 metros de comprimento e 12 metros e meio de largura. 7 degraus subiam até ela, e o seu pórtico ficava no lado oposto a eles. Havia uma decoração com figuras de palmeiras de tâmaras nas faces das paredes que se projetavam em cada lado. De igual modo, havia um portão que dava para o pátio de dentro, voltado para o sul. O homem mediu e a distância até esse segundo portão era de 100 côvados longos, isto é, 50 metros. Os portões para o pátio de dentro. Então o homem me levou ao pátio interno pelo portão sul, e esse portão tinha a mesma medida dos demais. As suas salas, os seus pilares, isto é, paredes que se projetavam, e o seu pórtico tinham as mesmas medidas dos outros, e havia janelas pequenas, aberturas ao redor de seus pórticos, medindo 50 côvados, isto é, 25 metros de comprimento e 12 metros e meio de largura. Os pórticos das entradas ao redor do pátio de dentro, mediante 12 metros e meio de largura e 2 metros e meio de extensão. Seu pórtico era voltado para o pátio e havia figuras de palmeiras de tâmaras enfeitando os seus batentes e paredes, e para chegar até esse portão era necessário subir 8 degraus. Depois ele me conduziu ao pátio de dentro, voltado para o oriente, o lado leste, e mediu a entrada, e todas as medidas eram iguais às anteriores. Suas salas, suas paredes salientes e seu pórtico tinham as mesmas dimensões dos demais. A entrada e seu pórtico tinham pequenas janelas ao seu redor. Mediam 25 metros de comprimento e 12 metros e meio de largura. Seu pórtico dava para o pátio de fora. Figuras de palmeiras de tâmaras decoravam os batentes em cada lado, e para chegar ao pórtico subiam-se 8 degraus. Em seguida aquele homem me levou ao portão norte, que também tinham as mesmas medidas dos portões anteriores. Esse portão também tinha suas salas, seus pilares, paredes que se projetavam em um grande salão, que era seu pórtico, também com pequenas janelas em redor. O comprimento total era de 25 metros e 12 metros e meio de largura. O seu pórtico, o salão, dava para o pátio de fora, e por toda a passagem havia figuras de palmeiras de tâmaras gravadas nos batentes e paredes salientes. Havia uma escada de 8 degraus que conduzia até o pórtico, os prédios perto do portão norte. No pátio de fora havia um quarto ligado com o portão de dentro. Esse quarto dava para o pórtico, o salão que ficava em frente ao pátio, onde eram lavadas as partes dos animais que eram oferecidos em holocausto, isto é, completamente queimados em sacrifício. No pórtico da entrada havia 2 bacias de cada lado, em que os holocaustos, as ofertas pelo pecado e as ofertas pela culpa eram abatidos. Do lado de fora do pórtico do salão também havia 4 mesas, 2 de cada lado da entrada da porta nobre. Assim havia 4 mesas dentro do salão e 4 fora. Ao todo 8 mesas sobre as quais eram abatidos animais que seriam oferecidos em sacrifício. As 4 mesas em cima das quais se preparavam os animais do holocausto, isto é, que seriam completamente queimados, eram de pedra lavrada.
tinham todas as mesmas medidas, 75 centímetros de comprimento e de largura e 50 centímetros de altura. Nelas colocavam-se todos os instrumentos necessários para imolar os animais que seriam oferecidos em holocausto e todos os demais sacrifícios. E havia ganchos de 2 pontas com até 1 palmo de comprimento e estavam presos à parede em toda a sua extensão. As mesas destinavam-se à carne das ofertas. Os aposentos dos sacerdotes. Depois da porta interior ficavam as salas dos cantores no pátio de dentro, que estava ao lado do portão norte, e elas estavam voltadas para o sul. Uma ficava ao lado da porta do oriente, voltada para o norte. Então ele me explicou: o aposento que dá para o sul é para os sacerdotes que trabalhavam no templo, e o aposento voltado para o norte é para os sacerdotes responsáveis pela guarda do altar, isto é, os filhos de Zadok, os únicos levitas com permissão para se aproximarem de Yahvé, o Senhor, a fim de ministrarem diante dele. Em seguida, ele mediu também o pátio, que era quadrado, e tinha 50 metros em cada lado, e o altar ficava em frente ao templo, o pátio de dentro do templo. Depois conduziu-me ao pórtico, ao grande salão de entrada do templo, e mediu os seus batentes. Eles tinham 2,5 metros de largura em ambos os lados. A largura da entrada era de 7 metros e seus pilares, suas paredes salientes, mediam 1,5 metros de largura em cada lado. O pórtico tinha 10 metros de largura e 6 metros de frente aos fundos. Havia uma escada com 10 degraus que dava acesso a ele e 3 colunas em cada lado dos batentes. Ezequiel capítulo 41. O santuário é restaurado. Mais tarde o homem me levou ao salão central, o lugar santo, ao santuário externo, e mediu os pilares e a largura desses batentes, e era de 6 côvados longos de construção, isto é, cerca de 3 metros em cada lado, que era a largura do tabernáculo. A entrada tinha 5 metros de largura e as paredes salientes em cada lado tinham 2,5 metros de largura. O homem mediu também o santuário externo, e ele tinha 20 metros de comprimento e 10 metros de largura. Em seguida, ele entrou no santuário interno e mediu cada pilar, isto é, cada um dos batentes da entrada, 1 metro de largura. A entrada tinha 3 metros de largura e as paredes salientes em cada lado dela tinha 3,5 metros de largura. Então o homem mediu o comprimento do santuário interno, que totalizou 10 metros, e sua largura também era de 10 metros até o final do santuário externo. E ele me declarou: este é Kodesh HaKodashim, lugar santíssimo, o santo dos santos. Depois mediu a parede da casa do templo. Tinha 3 metros de espessura, e cada quarto lateral ao redor do templo media 2 metros de largura. Os aposentos laterais, sobrepostos uns aos outros, ficavam em 3 andares, havendo 30 em cada andar. Além disso, havia encaixes em torno de toda a parede encostada no templo, a fim de servirem de apoio para as salas laterais que não eram presas na parede do templo. As paredes laterais em torno de todo o templo eram mais largas a cada andar. A estrutura em volta do templo foi edificada em plataformas ascendentes, de maneira que os aposentos ficavam mais largos à medida que se subia. Uma escada subia do andar inferior até o andar superior, servindo também o andar do meio. Observei também que havia um terraço elevado ao redor do templo. Os alicerces das salas laterais eram da medida de uma cana, régua inteira, 6 côvados largos de construção, isto é, 3 metros. A espessura da parede exterior desses aposentos media 2,5 metros. A área aberta entre os quartos laterais do templo e os quartos dos sacerdotes era de 10 metros de largura ao redor de todo o templo. Havia entradas para os aposentos laterais a partir da área aberta, uma ao norte e outra ao sul, e a base próxima à área aberta era de 2,5 metros em volta de toda a casa, templo. O edifício em frente ao pátio do templo, no lado oeste, media 35 metros de largura. A parede do prédio tinha 2,5 metros de espessura, e em todo o seu contorno e o seu comprimento era de 45 metros.
Assim, a casa, o templo, media 100 côvados largos, 50 metros de comprimento, e o pátio do templo e o prédio, com suas paredes, também tinham 50 metros de comprimento. A largura do pátio do templo, no lado oeste, inclusive à frente do templo, era de 50 metros. Em seguida, o homem mediu o comprimento do edifício que ficava em frente do pátio, na parte de trás do templo, inclusive suas galerias, em cada lado, e totalizava 50 metros. O santuário externo, o santuário interno e o pórtico, que dava para o pátio, assim como as soleiras, as pequenas aberturas, janelas e as galerias em torno dos três, tudo que estava do lado de fora, inclusive a própria soleira, fora revestida de madeira. Do mesmo modo, estavam revestidos o piso e a parede até a altura das janelas e as próprias janelas, até o espaço acima do lado externo da entrada do santuário interno e nas paredes, a intervalos simétricos em torno de todo o santuário, tanto interno como externo. Por dentro, todas as paredes da casa estavam cobertas de figuras entalhadas, palmeiras de tâmaras e querubins, e havia a arte de uma palmeira entre cada querubim, e cada querubim tinha 2 rostos. O rosto de um homem olhando para a palmeira de tâmaras e um dos lados, e o rosto de um leão virado para a palmeira de tâmaras do outro lado. Estas, obras de arte, estavam em relevo ao redor de toda a casa, o templo. Desde o chão até a área acima da entrada havia querubins e palmeiras de tâmaras em relevo na parede do santuário externo. O santuário externo tinha batentes retangulares, e o que ficava em frente ao Santo dos Santos era semelhante. Havia também um altar de madeira com 1,5 metros de largura e 1 metro em cada lado. Seus cantos, sua base e suas paredes eram de madeira. E aquele homem me instruiu: esta é a mesa que está na presença de Yahvé, o Eterno. E tanto o santuário externo, o lugar santo, quanto o santuário interno, o lugar santíssimo, o Santo dos Santos, tinham portas duplas. Eram, pois, portas de 2 folhas de abrir no meio. Haviam figuras de palmeiras de tâmaras e de seres com asas, querubins entalhados em relevo, como os que havia nas paredes, e havia também uma saliência de madeira na frente do pórtico. Nas paredes laterais do pórtico havia janelas estreitas com palmeiras de tâmaras em relevo em cada lado. As câmaras ou aposentos laterais da casa do templo também tinham grossas vigas de madeiras decoradas. Ezequiel capítulo 42. Os aposentos dos sacerdotes. Depois disso, aquele homem levou-me para o lado norte, ao pátio externo, e conduziu-me às câmaras, os aposentos opostos ao pátio da casa, templo e ao muro externo do lado norte. O edifício cuja porta dava para o norte media 100 côvados largos de construção, isto é, cerca de 50 metros de comprimento, com 25 metros de largura. Tanto na seção que ficava a 10 metros de distância do pátio interno, quanto na seção oposta à calçada do pátio externo, tinha uma galeria junto à outra em 3 andares. E diante dos aposentos havia uma passagem que dava para o pátio interior, e media 5 metros de largura e 50 metros de comprimento, e suas portas davam para o norte. Ora, os aposentos superiores eram mais estreitos, pois as galerias tomavam mais espaços deles do que dos quartos que ficavam no andar médio e inferior. Esses quartos todos estavam dispostos em 3 andares e não tinham colunas como os pátios, por isso a área que eles ocupavam era menor do que a dos aposentos do andar inferior e do meio. Do lado de fora, em paralelo aos quartos e em frente deles, na direção do pátio, havia uma parede com 25 metros de comprimento. Porquanto o comprimento da fileira de salas que estavam no pátio era de 25 metros, ao passo que o da fileira que estava na frente do santuário era de 50 metros de comprimento. Os aposentos de baixo tinham entrada pelo lado oriental, a leste, quando se caminhava do pátio externo. No lado sul, ao longo da parede do pátio externo, adjacentes ao pátio do templo, e no lado oposto do muro externo, havia outros aposentos, que eram semelhantes a todos os demais quartos do lado norte,
com o mesmo comprimento e largura, com as mesmas saídas, dimensões e portas, e com uma passagem diante deles. As portas do lado norte eram muito parecidas com as portas dos cômodos do lado sul. Havia uma entrada no início do corredor paralelo ao muro correspondente, que se estendia para leste, e havia uma entrada para esses aposentos. Em seguida, aquele homem me explicou: os cômodos do norte e do sul que dão para o pátio do templo são santos. São as câmaras, as salas aonde os sacerdotes que chegam a Yahvé guardam e comem as ofertas santíssimas, ou seja, as ofertas de cereais, as ofertas pelo pecado e as ofertas pela culpa, pois o local é santificado. Então, quando os sacerdotes entrarem nos recintos sagrados, só poderão ir para o pátio externo após trocar de roupa, guardando em seus aposentos suas vestes santificadas ao ministério, pois elas são santas. Vestirão outras roupas antes de se aproximarem dos lugares reservados ao povo. Assim, quando terminou de tirar as medidas do que havia dentro da área da casa, templo, conduziu-me para fora pelo portão leste e mediu toda a área em volta. Mediu o lado leste com a cana, a vara de medir, o que totalizou 500 canas, isto é, 1.500 metros. Também tirou as medidas do lado norte e somou 1.500 metros, de acordo com a vara de medir. Mediu ainda o lado sul e também apurou 1.500 metros, isto é, 500 réguas. Depois o homem dirigiu-se para o lado do ocidente, a oeste, e o mediu também. Totalizou 500 canas, isto é, 1.500 metros. E deste modo ele construiu a medição dos 4 lados. E havia um grande muro em torno da área, com 500 varas de medição de comprimento e 500 de largura. E este muro servia para fazer separação entre o que era santo e o que não era.